Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Saúde Coletiva e Segurança no Trabalho. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje nós vamos falar sobre segurança no trabalho em enfermagem. Lá no nosso tópico 7 do nosso material didático fala o seguinte: segurança do trabalho pode ser definida como um conjunto de medidas que são adotadas, Todas as medidas de segurança que visam, a segurança do trabalhador, com vistas a minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, Existem várias doenças ocupacionais que ao longo, do período que a pessoa está naquela função, ela pode desenvolver, bem como proteger a integridade e a capacidade laboral do trabalhador, Quem fala isso pra gente é o COFEM 2012. Então, existem vários, métodos de segurança para evitar o adoecimento do trabalhador. O quadro de segurança do trabalho de uma empresa compõe de uma equipe multidisciplinar, constituída por um técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho. Então, olhem só, Existe, uma qualificação em relação aos técnicos. Os técnicos, eles podem estar se especializando em técnicos de enfermagem do trabalho, Então, isso é muito bom para vocês começarem a abrir a mente de vocês, a visão de vocês em alguma área que vocês desejarem. Estes profissionais formam o que chamamos do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, esses profissionais vão estar compondo, o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Eles vão estar ali, para tomar, a direção em relação a todas as ações que vão impedir o adoecimento dos trabalhadores. O enfermeiro e o médico do trabalho, na saúde ocupacional, dedicam-se às ações preventivas e tratamentos de doenças ou acidentes relacionados ao trabalho. Eles fazem realizações de consultas, exames de admissão e os exames periódicos dos colaboradores, bem como as administrações de vacina, Também são responsáveis pela imunização desses trabalhadores. A enfermagem do trabalho, que é a contemporânea, se estrutura na Política Nacional de Segurança do Trabalhador, que visa garantir que o trabalho, que a base desse trabalho, da organização social e o direito humano, que é fundamental, seja realizado em condições que contribuam para o melhor, a melhor qualidade de vida e saúde do trabalhador. E o objetivo principal é a realização pessoal, pessoal e social e a redução da morbimortalidade dos trabalhadores mediante a execuções de ações integradas, articuladas e prevenção, promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde do trabalhador. Então, esses profissionais, eles estão capacitados para trabalhar juntos, em comum acordo, visando a prevenção, a promoção e a reabilitação desses trabalhadores para que eles consigam desenvolver o seu trabalho sem prejudicar a sua saúde. O técnico de enfermagem do trabalho é responsável por prestar atendimento de urgências dentro do ambiente de trabalho, incluindo os primeiros socorros
em caso de mal súbito ou acidentes, né? Dentro da nossa grade, do nosso, das nossas disciplinas, nós vamos aprender também sobre os primeiros socorros, né? Lá em urgência e emergência, nós temos, né, as denominações em relação aos primeiros socorros. E também é ele, né, também que cria planos e estratégias visando a redução dos riscos de acidentes dentro das empresas. Então, olhem só, o técnico de enfermagem, ele tem, né, a atribuição dele estar presente assim que tiver uma urgência ou até mesmo um mal súbito ou um acidente de trabalho. E também ele tem que criar estratégias, planos e estratégias visando a redução de riscos de acidentes dentro da empresa. Então, o técnico, ele tem que estar sempre à frente, né, em relação aos acidentes que podem vir a acontecer com esses trabalhadores. Assim como avaliar frequentemente as condições de higiene e periculosidade aos quais os colaboradores podem estar expostos, né? As pessoas que trabalham constantemente com barulho, né? O tempo todo com barulho. O que o técnico vai fazer? Ele vai estar o quê? Fiscalizando para ver se todos os colaboradores estão com os protetores, né? Os protetores auriculares, aqueles que vão ficar o quê? Impedindo que a nossa audição seja comprometida por conta do barulho. As pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? Um período muito longo de trabalho, que estão o tempo todo sentada, pode comprometer a postura, a coluna. Então, os técnicos, eles têm que estar com medidas preventivas, planos e estratégias visando, né, o não adoecimento desses colaboradores, né? Em relação aos perigos, também eles têm que estar sempre à frente, né? Sempre tendo uma estratégia de proteção dos trabalhadores. Os fatores como fadiga e insalubridade também são analisados por eles, né? Visando preservar a integridade física, mental do trabalhador. Lembrando que dentro da nossa profissão, né? Esses fatores como fadiga, né? Constante, eles são o tempo todo no nosso trabalho, né? Extremamente nós estamos fadigados, sobrecarregados, né? Com excesso de trabalho por conta de que os profissionais são sempre reduzidos dentro das instituições, né? Então, a insalubridade também tem que estar sendo analisado o tempo todo. Tem que saber o quanto esse profissional está se colocando em risco. Tem que saber o que aquele ambiente de trabalho pode trazer de risco para a saúde física, para a saúde mental. Esse funcionário ele pode começar a desenvolver algum tipo de transtorno, né? Transtornos psicológicos, e o corpo dele também pode começar a dar sinais de adoecimento. Então, o técnico, ele tem que estar lá o tempo todo observando, né? Analisando o comportamento das pessoas em relação à situação que eles estão vivendo naquele momento no trabalho. Ainda, segundo a ANENT, né, que é o técnico de enfermagem do trabalho, deve treinar os profissionais. Ele vai treinar os profissionais, seja como instruindo-os, né, ensinando sobre o uso de roupas adequadas, os materiais adequados, quando executando programas educativos, né? Então, supondo que entra 10 funcionários novos e dentro dessa empresa ou dentro desse hospital se trabalha com todos os EPIs. Não se deixa de usar nenhum, que é o correto, ok? É o correto o profissional de saúde ter à disposição, a empresa ela tem que colocar à disposição, é obrigação do empregador ter todos os EPIs necessários para que o enfermeiro, o técnico, o médico, os profissionais da área da saúde possam trabalhar de forma
que eles consigam se proteger. Se não tiver, nós temos leis que podem nos amparar em relação a isso. Porque se eu não tiver os EPIs necessários para desenvolver qualquer tipo de procedimento, eu posso me negar a realizar, porque eu vou estar colocando a minha vida em risco. Isso está lá dentro do nosso código de ética, tá? É importante que todos os técnicos de enfermagem tenham um código de ética. Esse código de ética, ele é dado gratuitamente lá no Corém. Você vai lá, o pessoal distribui, ok? E também pode baixar na internet, vocês podem conseguir facilmente. Lá no tópico 7.1, nós vamos falar sobre o processo de trabalho em saúde. Como é feito esse processo, né? O trabalho enfoca uma das primeiras marcas da socialização humana, né? No trabalho é onde a gente consegue socializar com as pessoas, geralmente, né? Claro que existem pessoas que são antissociais e nem mesmo no trabalho conseguem socializar com as pessoas. Mas, de acordo com os históricos, né, da humanidade, o trabalho é onde a gente consegue socializar ainda mais com as pessoas. Porque lá nós vamos trabalhar com pessoas diferentes, vamos passar a maioria do tempo no nosso trabalho, muitas das vezes nós passamos mais tempo no trabalho com os colegas de trabalho do que com a nossa família. Então, esse ambiente ele precisa ser um ambiente agradável, né? Ele não tem que ser um ambiente que você entre, você já sente uma nuvenzinha preta em cima de você. Porque você fatalmente vai adoecer. Não é um ambiente que seja propício para você trabalhar. Na medida em que o ser humano se relaciona com o meio em que vive, ele busca transformá-lo e, por isso, elege uma matéria-prima a ser modificada, utiliza instrumentos e gera um produto que, na maioria das vezes, tem o objetivo de atender às suas necessidades de sobrevivência. Então, em qualquer ambiente de trabalho, quando você chega, você começa a modificar a estrutura daquele ambiente de trabalho, se por um acaso você não estiver se sentindo bem. E se você também tiver, né, a liberdade de assim fazer. Né? É importante que os ambientes de trabalho eles sejam fluidos, né? Não seja um ambiente carregado. Por quê? Porque se você não se sentir bem no ambiente de trabalho, o seu trabalho não será realizado da melhor forma possível. Assim, o processo de trabalho é composto necessariamente pelos seguintes elementos: um objeto a ser transformado, que é a matéria-prima, os instrumentos e os métodos para realizar essa transformação, um produto em que se gera, né, trabalhadores, sujeitos de ação. Nos dias de hoje, trabalhar é uma condição intrínseca, né, para a vida do ser humano. É uma forma de sobrevivência, né? Se a gente não precisasse trabalhar, seria bom, né? Ninguém precisava trabalhar, porque todo mundo tinha o seu dinheirinho todo mês caindo na conta, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Os brasileiros, eles necessitam trabalhar porque é sobrevivência. Os boletos, eles não se pagam só, né? A nossa energia não se paga só. Para você ter uma boa condição de vida, você tem que estar trabalhando, né? E muitas das vezes, nem você estando trabalhando, você consegue manter o padrão ideal de vida que é, né, direito do ser humano. Mas com isso, o que se quer dizer? Que as pessoas trabalham simplesmente pela necessidade de sobrevivência, ok? É claro que é muito melhor, né, você amar aquilo que você faz, porque você não vai trabalhar um único dia da sua vida. Não é isso? Se você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você se dispõe a fazer da melhor forma possível, não vai ser cansativo, né? Não vai ser exaustivo de uma forma que você chega, ai meu Deus, não aguento mais esse trabalho, não quero mais fazer aquilo. Quando você chega nesse nível, é porque realmente aquele trabalho ele já não está fazendo mais bem para você e aí você tem que parar, pensar e analisar se realmente é aquilo que você quer para a sua vida. Porque se
e se tiver comprometimento, se tiver o comprometimento nas suas ações dentro do trabalho, né, nas suas atribuições, não vai fazer não faz somente mal para você, vai fazer mal também para as pessoas que estão perto de você e as pessoas que precisam dos seus cuidados, né, dos procedimentos que serão realizados. As pessoas lutam e almejam, né, e buscam estabilidade em suas vidas. E uma das estratégias, o que eles fazem? Utilizam o trabalho, né? Dentro da nossa área, aqui no nosso estado, o que todo mundo visa? Passar num concurso público, não é isso? Eu preciso estudar, eu vou me formar, porque eu quero ter uma estabilidade. Eu preciso ter uma estabilidade financeira. E aqui, o que a gente almeja? Passar num concurso público, porque se eu passo num concurso público, eu tenho meu emprego pro resto da vida, a não ser que eu faça uma besteira muito grande para eu sair. Não é isso? Então, eu tenho estabilidade. Mas aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, né? Não conseguem passar no concurso público para terem essa estabilidade, eles vão continuar trabalhando e buscando a estabilidade através do seu trabalho, né? Trabalho em empresas que não são do governo ou do município, vão continuar trabalhando da mesma forma porque buscam estabilidade em relação ao trabalho, em relação à sua vida, né, secular. Então, precisam se manter constantemente ativos, né, para poder ter uma boa qualidade de vida. A partir disso, né, é necessário que se discuta a relação do processo, saúde e doença com o trabalho, né? Em outras aulas nós falamos sobre o processo saúde e doença, né? Que o processo saúde e doença ele está inteiramente ligado em tudo aquilo que rodeia, né? Que nos rodeia. Então, a minha vida particular, os meus sentimentos, os meus medos, as minhas angústias, né? A minha vida social, eu não ter tempo para fazer nada nas minhas horas extras, né? As horas que eu tenho fora do meu ambiente de trabalho, as minhas horas vagas, eu não consegui realizar nenhum tipo de atividade que possa trazer prazer para a minha vida. Isso compromete diretamente o meu processo de saúde e doença, né? O que se pede hoje, que é difícil, né? Aos profissionais, principalmente aos profissionais de saúde, que tirem um tempo para olharem para si, né? Que lembrem que atrás daquele profissional existe uma pessoa que precisa de descanso, existe uma pessoa que precisa de lazer, existe uma pessoa que precisa fazer aquilo que gosta, né? E como que ela vai tentar fazer isso? Reduzindo a jornada de trabalho. Ai, professora, mas aí, né, como é que a gente vai fazer? Porque se a gente trabalhar menos, a gente ganha menos. Mas lembrando o quê? Tá? O que vai adiantar se trabalhar tanto, ter dinheiro e não conseguir viver a vida, né? Quando você trabalha, somente trabalha, não vive, não aproveita nada, não sai com os amigos, não pode descansar, simplesmente eu vou me dar o direito de não fazer nada. Eu não quero fazer nada na minha folga. A única coisa que eu vou fazer é ficar dentro do meu quarto, botar uma série para eu assistir e a hora que eu quiser, eu vou decidir fazer alguma coisa, porque é a minha folga. Eu necessito desse descanso. Eu não posso comprometer os meus momentos de lazer, tá? Eu não posso comprometer os meus momentos de prazer, né? Que eu tiro para mim, para que eu possa ter, para eu, né, fazer alguma coisa que eu consiga ter a felicidade por conta do meu trabalho, tá? Isso não se pode fazer. Não vou falar para vocês que a professora aqui, né, há tempos atrás fazia isso constantemente, mas a maturidade e o que nos traz? A maturidade traz, né, sabedoria em relação a muitas coisas. E uma das coisas que se aprende com o tempo é que o trabalho fica e a gente vai ficando doente. Então, eu preciso sim, né? Os profissionais da área da saúde precisam sim ter as suas horas vagas
com momentos de prazer, que tragam descanso, que tragam renovo para eles, né? Eles precisam ter esse tempo, né? Mesmo que comprometa, de alguma forma, né, a sua renda. Infelizmente, algumas coisas merecem um tipo de sacrifício, né? Mas a saúde, se você ficar doente, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, primeiro você, depois as outras pessoas, né? Vou dar o exemplo novamente, já dei esse exemplo várias vezes nas aulas. Quando nós estamos dentro do avião, numa turbulência, a única informação que as pessoas falam que é primordial é: as máscaras vão cair, você vai primeiro colocar a máscara em você para depois você ajudar o próximo. Ai, professora, mas é egoísmo se eu tiver melhor que o próximo. Prestem atenção. Você naquele momento pode estar melhor que o próximo, mas se você imediatamente não cuidar da sua assistência, daqui uns minutos você pode estar pior do que ele. Então, inicialmente, você cuida de você para depois você ajudar qualquer outra pessoa, ok? O entendimento do processo saúde e doença como socialmente determinado, né, amplia a possibilidade de interlocução dos profissionais de saúde, né, com a população, uma vez que permite acionar os fatores que incidiam, né, os fatores do contexto da vida, né, das pessoas e podem favorecer ou não o cuidado com a sua saúde, né? Então, resumidamente, tudo aquilo que eu falei, se vocês não cuidarem de você, vocês vão comprometer a saúde de vocês e aí vocês não vão conseguir cuidar de ninguém. Primeiro vocês, depois as outras pessoas. Quem inicialmente não consegue entender a prioridade de você primeiro cuidar de si pode achar egoísmo, mas dentro da área da saúde, nós primeiros precisamos nos cuidar, tá? Cuidar de, olha, eu tenho que cuidar de mim primeiro, para depois eu cuidar de qualquer outra pessoa, né? Partindo da compreensão de que a saúde e a doença na coletividade não podem ser explicadas, né, exclusivamente pela dimensão biológica. É possível, então, alargar os horizontes de análise e de intervenção sobre a realidade, né? Eu não posso só entender que o meu corpo ele só vai adoecer se o meu corpo estiver comprometido com alguma patologia, tá? Não é assim que acontece. Muitas das vezes nós começamos a adoecer, nós temos aquelas doenças da alma, né? Que aí eu começo a adoecer a minha mente e o meu corpo ele vai responder, né? Consequentemente, o meu corpo vai adoecer por conta de que eu vou estar doente, ó. As doenças da alma, né? Que falam depressão, transtornos, síndromes, né? Eles vão comprometer toda a minha dimensão biológica, né? Todo o comprometimento, todos os processos biológicos do meu corpo. Além disso, né? Compreende o processo saúde e doença para além da dimensão biológica. Permite ampliar a oferta de ações de saúde capaz de incidir sobre as causas, olhem só, o desequilíbrio orgânico, o psíquico, né, que é um que mais os profissionais de saúde, eles são muito comprometidos nesse lado, né? Falando o lado psicológico dos profissionais de saúde, eles são muito mais abalados do que qualquer outra área, né, que se decidem de outros trabalhadores, né? Ou do adoecimento, né, declarados pelos sujeitos com respostas, né, que atendem às necessidades de saúde e sejam capazes de explorar os sintomas, né? Ao profissional de saúde é necessário a capacidade de análise da demanda levantada pelos sujeitos no cotidiano do trabalho, né? Em saúde, né? Temos que analisar sinais, sintomas, né? Cada atitude do profissional dentro do ambiente de trabalho dele pode revelar algum comprometimento de sua saúde, tá? Que não pode ser vista como natural, né? Ou sem histórico em um processo gerado de coisificações das necessidades,
Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas muitas das vezes existem umas necessidades que não são comparadas como normais. O trabalho em saúde tem como o objeto de trabalho o indivíduo ou o grupo de pessoas. Sempre vamos analisar a coletividade, ok? Estamos falando de saúde coletiva, né? Doentes, né? Ou sadias, ou simplesmente que são expostas a riscos, apresentando o quê? A vulnerabilidade à saúde, né? Os profissionais de saúde, eles são constantemente, né? Estão constantemente no grupo de risco em relação ao comprometimento da sua saúde. Na sua saúde física, na sua saúde mental, né? Por quê? Porque nós estamos ali vivendo com N expressões ou mesmo sentimentos, né? Um momento você está ao lado do nascimento de uma pessoa, uma criança está nascendo, é um momento de felicidade para os pais, mas em outro momento você vai estar junto com os pais vivenciando a morte de uma criança. Então, são sentimentos diferentes que você vai ter que aprender a lidar constantemente, né? É como se você estivesse numa montanha-russa. E essa vivência de sentimentos, momento de alegria, momento de tristeza, momento de raiva, momento de angústia, né, medo. Então, tudo isso, né, é colocado dentro de um caldeirão, muitas das vezes mistura a gente ali dentro e nós temos que ter estabilidade emocional para conseguir, né, ficar lá, manter a nossa postura como profissional. Muitas das vezes, existem profissionais que não conseguem, né? Infelizmente, as pessoas às vezes são agredidas, né? Escutam palavras que não precisavam escutar. É claro que, em relação às necessidades, as minhas necessidades sempre serão maiores do que as das outras pessoas, não é assim? Eu sempre acho que a minha necessidade é maior do que a necessidade de qualquer pessoa, porque é a minha necessidade, né? A outra pessoa, né, que está ao meu lado, vai achar exatamente isso. A minha necessidade é maior do que a dela? Claro que é, porque é a minha necessidade. Então, nós temos que ter sabedoria para entender, né, e conviver nessa montanha-russa de sentimento constantemente, né, e entender que nós estamos, né, vulnerável. A nossa saúde, ela é comprometida o tempo todo. A nossa saúde física, porque nós podemos, né, podemos nos contaminar, ter o risco de adoecer o nosso corpo e também adoecer o quê? A nossa mente, né? Nós vamos ficar doentes emocionalmente. O objeto de trabalho em saúde trata-se, enfim, das necessidades de saúde de cada sujeito ou coletivos, né? Expressam de modos como vivem, adoecem e morrem, né? Nós só temos uma certeza na vida, que nós vamos morrer. Se vai ser novo, se vai ser jovem, se vai ser velho, a gente não sabe. A única certeza é que nós vamos morrer, né? Agora, que nós vamos viver, que se nós vamos adoecer, nós não temos essa certeza. Nós estamos vivendo o dia a dia, né? Mas hoje eu estou ótima, amanhã eu posso estar doente. Eu não tenho essa certeza. Eu não sei se eu posso adoecer. Ninguém escolhe o dia para adoecer, né? Eu nunca vi ninguém dizendo assim, tal dia, olha, dia 5, eu vou estar com uma gripe. Ou então, lá dia 15 de dezembro, eu vou desenvolver uma dor abdominal aguda e vou precisar ir lá para o HGR. Ninguém escolhe, ninguém sabe, ninguém tem certeza do adoecimento. A única coisa que nós podemos fazer é cuidar para termos uma boa qualidade de vida em relação a todo o processo, né? O processo saúde e doença, o que faz com que nós podemos evitar todo esse adoecimento, o adoecimento do nosso corpo, o adoecimento da nossa alma, é o quê? Cuidar da nossa qualidade de vida. E quando eu falo cuidar da minha qualidade de vida, eu tô colocando tudo, englobando tudo, tá? A minha vida social, a minha vida pessoal, o meu trabalho, eu tenho que tudo está dentro e com equilíbrio. Tudo que sobra, né, estraga. O que falta, faz falta. Mas nós temos que entender
que o equilíbrio é o padrão para eu estar bem, para eu conseguir ter uma boa qualidade de vida. O produto do processo de trabalho em saúde, né, consiste na ação produzida e, ao mesmo tempo, consumida, ou seja, a produção de cuidado, né? A minha produção de cuidado, ela só pode ser comprometida quando eu não estiver bem, né? Mas se eu estiver bem, a minha produção de cuidado, ela vai ser constante. É por isso que no trabalho em saúde, o produto é o ato em saúde, né? O nosso produto essencial é o quê? A saúde. Eu preciso estar bem para eu poder cuidar da saúde das pessoas, né? Nós fazemos um juramento, né? Quando se faz a nossa formatura, que nós vamos cuidar das pessoas desde a hora da concepção, né? Até a hora da morte. Então, eu preciso estar bem para eu conseguir manter esse meu juramento, né? Então, eu preciso ter todo o meu processo de trabalho em saúde, ele precisa ser feito de uma maneira, né, clara, né, certinha, objetiva, para que eu não tenha o comprometimento da minha saúde. O processo de trabalho em saúde diz respeito ao processo da produção e consumo dos serviços de saúde, né? Envolvendo os usuários, os profissionais de saúde, as tecnologias e os recursos humanos, né? Graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia, né, ao nosso favor. Antigamente não se tinha, né, a quantidade de aparelhos que nós temos hoje, não se tinha medicamentos, não se tinha os EPIs, né, que nós podemos utilizar para não comprometer o nosso corpo, para que a gente consiga trabalhar, né, com a prevenção. Então, hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, os recursos humanos ao nosso favor, né, os profissionais, os usuários também, né, todos eles precisam estar em conjunto para que a gente consiga desenvolver um processo de trabalho em saúde, né? Neste sentido, os processos de trabalho em saúde passam a ser o quê? Multidisciplinares e multiprofissionais, né? Então, vários profissionais vão trabalhar com diversas atividades, né? Sempre vamos trabalhar com vários profissionais de diversas áreas em relação à saúde. Nós vamos trabalhar com médicos, mas nós vamos trabalhar com médicos especialistas, vamos trabalhar com os neurologistas, com cardios, né? Então, esses médicos, eles são médicos que são com especialidades diferentes. Enfermeiros, que também possam ter outras especialidades, técnicos de enfermagem. A minha equipe, ela sempre vai ser multiprofissional, vários profissionais com diversas atividades diferentes. E ainda os serviços que são intersetoriais, né? Ou seja, que envolvem outros setores, né? Para que atinja o princípio da integridade ao cuidado. Eu costumo dizer que dentro da saúde nós trabalhamos como se fosse uma engrenagem, né? Cada um fazendo o seu trabalho de uma forma, da melhor forma possível. Mas se por um acaso lá em cima alguém deixar de desenvolver o seu trabalho da forma correta, as pessoas aqui embaixo vão sentir a consequência, né? Se não informarem direito, se não fizerem o procedimento direito, se por um acaso errarem no procedimento, as pessoas que acolherem, né, esse usuário em relação aos procedimentos que não foram realizados da maneira certa, né, que se não forem informados da maneira certa, se não forem orientados da maneira certa, vão ser comprometidos, tá? Vai comprometer a integridade do cuidado. Lá no tópico 7.2 fala de segurança no trabalho em saúde, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem, ó, são os EPIs, né, que são necessários para que você tenha segurança para desenvolver o seu trabalho, né? Os locais de trabalho pela própria natureza da atividade desenvolvida e pelas características de organização, relação interpessoais, manipulação ou exposição de agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiências ergonômicas ou riscos de acidentes podem comprometer
a saúde e a segurança do trabalhador e em um curto, né? Em curto, médio e longo prazo, provocando, né, lesões imediatas, doenças ou morte, né? O nosso trabalho, ele pode comprometer o nosso processo, o processo de funcionamento do meu corpo. Lembrando que cada um trabalha dentro da sua competência, então cada setor vai precisar dos EPIs necessários para manter a segurança do trabalhador, tá? Se por um acaso trabalha-se no laboratório, né? Dependendo do tipo, né, de função, né, que estão realizando naquele momento, precisa-se de EPIs muito mais seguros, mais rigorosos, né? Então, precisa-se ter uma diferença em relação aos EPIs usados em cada setor, tá? De acordo com a necessidade, se usa os EPIs necessários. Entre os profissionais da área da saúde, a qualidade de vida do trabalho deveria ser ótima, né? Nós deveríamos nem ficar doente, né? Já que eles parecem ter o quê? O conhecimento, né? Em meios necessários para prevenir riscos e realizar ações de cuidados próprios em todas as áreas do ser humano, né? Mas só que não é assim, tá? O médico fica doente, a enfermeira fica doente, o técnico fica doente, o dentista tem dor de dente, né? O médico lá, que é cardiologista, ele pode ter uma doença no coração, mas como o cara é cardiologista? O neuro pode desenvolver um AVE, mas o cara é neurologista, como ele é um ser humano. Nós não somos super-heróis, né? O nosso corpo, ele também reage da mesma forma que as outras pessoas. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que acham que os profissionais da área de saúde não adoecem, que nós somos robozinhos lá, ó, o tempo todo, ninguém fica doente. A pandemia veio justamente para mostrar o contrário, né? Um número imenso de profissionais de saúde ficaram doentes e muitos até morreram, né? Muitas famílias ficaram sem seus entes queridos e ainda existem muitos profissionais de saúde que nem em casa vão, que não podem dar um abraço nos seus filhos, que não podem dormir na sua cama porque estão na linha de frente constantemente cuidando do amor de alguém, né? Enquanto isso, o amor, né, da vida dos profissionais de saúde são lá, ó, deixado de lado. Então, o respeito, tá? O meu respeito a todos os profissionais de saúde que se colocaram à disposição nesse momento, tá? No entanto, vários estudos destacam que isso está longe de ser uma realidade, né? Infelizmente, existem profissionais constantemente doentes, né? Há evidências, né, consistentes de que existem muitos problemas entre os profissionais de saúde. Não são muitos, são N problemas, né? Problemas físicos, psicológicos, por conta da sobrecarga de trabalho, por conta do excesso de trabalho constantemente, né? Por conta da falta de descanso, por não se ter uma vida social, né? Isso também é um agravante muito grande, né? As condições de segurança inadequadas no trabalho têm sido responsáveis em muitos setores por inúmeros acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, as quais podem levar à incapacidade temporária ou definitiva do trabalhador para o trabalho. Existem profissionais de saúde que começam a desenvolver síndromes, né? Algumas síndromes, transtorno, síndrome do pânico, transtorno de borderline, eles infelizmente ficam incapazes de voltar ao trabalho. Ele simplesmente não consegue mais nem entrar no seu ambiente de trabalho. E aí, eles são afastados e não conseguem mais desenvolver o que eles tanto sonharam, tanto trabalharam, né, para realizar, infelizmente. Na enfermagem, é comum nos depararmos com situações perigosas, né, onde as exigências de segurança no trabalho são negligenciadas, causando acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, né? Infelizmente,
né? Agora, graças a Deus, a pandemia veio, eu acho que muitos profissionais mudaram essa postura em relação ao uso de luva, né? Infelizmente, nós vimos mesmo na televisão, né? Campanha de vacinação, um monte de profissional sem luva fazendo vacinação, correndo risco de serem contaminados. Isso aí é um risco da nossa profissão constante, mas existem profissionais, né? Então, é acostumado, não, eu já sou acostumado a fazer isso, acostumado. O costume faz com que a gente peque, erre. É melhor pecar por excesso do que por omissão, né? Então, infelizmente, existem profissionais que tinham esse hábito. Agora, eu acredito que todos os profissionais tenham a consciência de que eles têm que cuidar da saúde dele. Não se pode fazer nenhum tipo de procedimento sem os EPIs. É necessário, tá? Para o cuidado da sua saúde e o cuidado da coletividade. As características do ambiente hospitalar, né? O maior campo de atuação do pessoal de enfermagem e as peculiaridades das atividades executadas têm sido responsáveis por inúmeros acidentes de trabalho, embora muitas às vezes não notificados. Infelizmente, muitas das vezes esses acidentes de trabalho não são notificados por conta de N fatores aí, né? O setor de enfermagem é muito importante nas unidades de saúde, né? Pois auxilia o médico no pré-atendimento dos pacientes, fornecendo ao profissional informações, né, preliminares ou as primeiras impressões sobre o estado geral do paciente, além de executar a medicação prescrita, os curativos, bem como auxiliar em casos de urgências. Então, geralmente, o primeiro atendimento que a população tem sempre será com a equipe de enfermagem, né? Lá na triagem, quem vai fazer essa triagem? Os técnicos e o enfermeiro. Antes mesmo de vocês terem um contato com o médico, quem vai receber a população é a equipe de enfermagem, tá? Seja um ambiente hospitalar, né? Seja em unidades de pronto-socorro, o profissional de enfermagem está sujeito a vários, né, agentes biológicos, principalmente pelo contato direto ou manuseio, porque nós estamos constantemente em contato com sangue, dejetos, líquidos e fluidos corporais dos pacientes. Então, lembrando, toda vez que vocês forem realizar medicamento, tá? Administrar medicamento, fazer qualquer coisa no paciente, você tem que higienizar a sua mão, calçar a luva, acabou o procedimento, retira a luva, joga no lixo, higieniza a mão novamente, ok? Toda vez, isso não tem, eu esqueci, não existe. Você pode estar colocando a sua vida em risco e ainda mais, se você não troca a luva a cada procedimento, você está fazendo o quê? Uma transmissão cruzada. Levando o quê? Os agentes biológicos de um lugar para o outro, ó. Tá fazendo uma festa de vírus, de bactérias, de tudo, constantemente. Por quê? Porque aquele paciente tem uma patologia, aquele outro tem outra, e assim sucessivamente. Então, eu preciso, tá? Entender que toda vez que eu medicar o meu paciente, eu preciso higienizar as minhas mãos, calçar a minha luva. Acabou o procedimento? Retiro a luva, coloco no local destinado, higienizo a minha mão e novamente eu calço as luvas e realizo o outro procedimento com o próximo paciente, ok? Sendo necessário que especialistas estejam devidamente treinados e habilitados para oferecer um atendimento padrão e, ao mesmo tempo, né, um atendimento, né, resgatando a sua segurança, né, física, ou seja, tornar o que é certo como certo, né, padrão, né, as preocupações como padrão. Eu preciso estar constantemente preocupado com a minha saúde. Eu tenho que evitar a contaminação de qualquer jeito, tá? Porque
eu trabalho dentro do hospital, mas uma hora eu vou para casa e eu preciso, né, ter a consciência de que eu posso levar toda essa contaminação para dentro do meu ambiente, né? Onde eu moro, onde eu descanso. Então, eu tenho que ter essa ciência, tá? As precauções padrão são medidas adotadas pelos profissionais de saúde independentemente, né, da doença diagnosticada, nas quais o enfermeiro deve manter uma postura responsável quanto os procedimentos da biossegurança, a fim de não se infectar nem ser uma fonte de contaminação por doença, né? Como hepatite B e C, AIDS, sífilis, tuberculose e doenças respiratórias, né? Então, eu tenho que ter essa ciência, eu tenho que estar ciente, né, de que eu posso ser responsável por contaminar outras pessoas se eu não tiver a preocupação de seguir, tá, as medidas padrões de biossegurança em relação aos cuidados necessários, né? O profissional deve tomar as seguintes providências antes de assumir o seu turno. Primeiro, o uniforme do profissional deve estar sempre limpo, ó, branquinho, higienizado, sapato fechado constantemente, tá? Ninguém trabalha dentro de uma unidade de saúde com sapato aberto. Por quê? Porque durante um procedimento, uma seringa pode escapulir da minha bandeja e cair no meu pé. Se eu estiver com o sapato fechado, ó, tem mais uma barreira. Mas se eu tiver com uma sandalinha aberta, um sapato lá aberto, ó, pronto, eu estou sem proteção, tá? Lembrando que dentro da unidade não se pode ter adornos, brinco, cordão, pulseira, relógio, até aliança, se necessário, precisa tirar, ok? Por quê? Porque tudo isso é meio de contaminação. Se tiver lesões na pele, né, estas devem estar protegidas antes de entrar na unidade. Então, se eu tiver com algum tipo de lesão, eu tenho que estar lá com o meu curativo, bem feitinho, né, para evitar a contaminação. Adornos devem ser removidos antes da lavagem das mãos, né? Preciso tirar aliança, anel, relógio, né, porque eu vou lavar até, ó, se for médico, então lava até aqui, né? Tudo. Na hora de fazer a higienização, as lavagens na mão, nós lavamos o pulso também, né? Então, se eu tiver com relógio aqui, eu não vou conseguir fazer uma higienização correta, né? Os cabelos devem estar limpos e presos. E unhas curtas e devidamente limpas. Por que que eu não posso trabalhar com a minha unha grande, professora? Para evitar contaminação, certo? As nossas unhas, elas levam dejetos embaixo, né? Então, eu preciso estar com a minha unha curta, ok? E, de preferência, sem cor, tá? Só com a basezinha. Lá no tópico 7.3, né, se fala da segurança, né, do trabalhador em enfermagem. Nós estamos sempre ressaltando que eu preciso estar seguro para que eu possa realizar todos os procedimentos, ok? Assim também, né, como em outras unidades de saúde, a higienização das mãos, né, devem ser utilizadas nas técnicas de lavagem para esse fim, né? Inclusive antes da colocação das luvas, que servem para a prevenção do contato das mãos com o sangue, secreções ou mucosas ao manipular com sangue, secreções ou mucosas, os instrumentos laborais e o contato físico com pele não íntegra, né? Uma pele que tiver com algum comprometimento, alguma lesão, ela não vai estar íntegra, né? Ó, o par de luva, prestem atenção, deve ser exclusivo para cada paciente e deve ser descartado após o atendimento, ok? Deixando claro, cada procedimento eu preciso trocar a minha luva. Higienizo as minhas mãos, lavo as minhas mãos, higienizo, calço as minhas luvas,
faço o procedimento, acabo o procedimento, retiro as minhas luvas, higienizo, calço as minhas luvas, realizo outro procedimento. Ai, professora, mas poxa vida, não é melhor ficar só com uma luva? Olha, dá menos trabalho, mas aí você coloca a sua vida em risco, a vida do paciente em risco, a vida da sua família em risco, a vida de todo mundo em risco. Então, você escolhe. É bem melhor fazer o mais fácil ou evitar o perigo? Eu prefiro evitar o perigo, né? Então, essas medidas elas têm que ser feitas rotineiramente, tá? Constantemente, não se pode esquecer, ok? Então, em relação à segurança no trabalho, né, da enfermagem, tudo que for dito, né, aqui durante essa aula está lá no material didático de vocês. Leiam, né, constantemente para, vocês abrirem a mente de vocês e lembrarem que o cuidado em relação à nossa saúde é responsabilidade nossa e de mais ninguém, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!